Olá, olá, 22 de abril de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. Corpo de jovem é encontrado após afogamento na praia do Araçagi. Ministro da Saúde prorroga prazo para fim da vacinação do grupo prioritário para setembro. Governo do Estado anuncia teste de Covid para pessoas entre 30 e 50 anos. Veja também os gols do Campeonato Maranhense de Futebol. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na Difusora. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Está chegando por aqui o Bom Dia Maranhão. Muita informação para você começar o dia logo bem informado. Obrigado por tomar o café da manhã com a gente aqui na Difusora. Vamos ver como é que o dia amanheceu em São Luís, na capital de todos os maranhenses. Dá uma olhada aí, ó. A gente abre a janela aqui do Bom Dia para mostrar a Baía de São Marcos. Maré está seca nesse momento, né? Mas daqui a pouquinho vai encher. A maior variação de maré do país é aqui na costa maranhense. Você vê no detalhe imagens do prédio da Refesa que foi reformado aqui à esquerda. À direita, a ponte do São Francisco. E a gente vai mostrando para você como é que o dia amanheceu. O sol já está brilhando aqui na ilha com a temperatura lá em cima, bem quente. Começa o dia aqui nessa época do ano, né? São 7 horas e mais um minuto, 7h01, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. E a gente começa o programa hoje falando que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, olha só, eles vão investigar saques irregulares de beneficiários do INSS que já morreram. Tem pessoas, existe até uma quadrilha especializada nesse tipo de saque e a gente vai ver agora na reportagem. A nova portaria estabelece fluxo de comunicação entre o Instituto Nacional de Seguro Social, Polícia Federal e Ministério Público para a apuração de ocorrências de saques indevidos em pagamentos feitos após o óbito do beneficiário. O ato constitui crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. A pena varia entre 1 e 5 anos. Além disso, quem saca o benefício de maneira indevida ainda pode ser condenado a ressarcir os valores ao INSS. No Maranhão, quadrilhas se especializaram neste tipo de fraude. Então essas organizações criminosas estão atentas para isso e vão lá e compram os documentos do morto para forjar um novo beneficiário no lugar daquele fictício para continuar fazendo prova de vida anual. A portaria, que entrará em vigor no dia 3 de maio, detalha os dados fornecidos para a adoção de medidas relacionadas a esse tipo de irregularidade. Os dados serão encaminhados à Polícia Federal quando não houver uma identificação do sacador e ao Ministério Público Federal quando houver uma identificação do sacador. Muitas vezes, mesmo após o falecimento do beneficiário, o INSS permanece depositando a aposentadoria na conta. O Instituto atribui a falha à falta de comunicado pelos familiares e pelo cartório. Dessa maneira, quem estiver com o cartão consegue sacar o benefício sem dificuldade. Em geral, a família saca aqueles primeiros meses. Chegou na prova de vida, acabou. Quando continua a sacar por anos, é um sinal de que tem uma organização criminosa, um esquema criminoso sustentando aquilo ali. Em regra, os cartórios devem informar ao INSS até o dia 10 de cada mês as mortes do mês anterior ou a não ocorrência de falecimento. Os familiares ou amigos também podem fazer o comunicado à Agência de Previdência Social, onde o benefício é mantido, para que a aposentadoria seja convertida em pensão. Nestes casos, a solicitação deve ser feita em até 90 dias. A viúva, no caso, ou os dependentes econômicos podem ir no INSS, protocolar, fazer o pedido de pensão por morte e pedir através do CNIS, que lá tem as informações, né? São os dados cadastrais do segurado, lá consta que ele recebe beneficiário de uma aposentadoria. O governo do estado anunciou a testagem para a Covid-19 para pessoas de 30 e 50 anos. A gente vai saber mais detalhes agora com Eduardo Bueno, que está comigo ao vivo e traz as informações. Olá, Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você. Boa quinta-feira para todo mundo. Essa testagem é a utilização daquele exame, o PCR, que é aquele
que utiliza uma haste com algodão bem na cavidade nasal, é justamente esse exame que vai ser disponibilizado nas unidades de pronto atendimento. O objetivo do governo do estado é identificar com maior rapidez as variantes, né? A quantidade de variantes que estão aqui no estado. Então, esses exames serão disponibilizados para pessoas com 30 e 50 anos, né? De 30 a 50 anos, nas unidades de pronto atendimento, aquelas que a gente já conhece, que atendem a Covid-19. A gente tem aqui um número, né, as unidades que estão atendendo, por exemplo, Araçagi, Itaqui, Vinhais, Parque Vitória e Cidade Operária. Então, apenas nessas unidades é que as pessoas que têm de 30 a 50 anos vão poder, então, Adalberto, realizar essa testagem. Agora, Adalberto, a gente também tem aí que mesmo durante esse feriado teve vacinação aqui na capital. Dona Osileide não segurou a emoção. A primeira dose da vacina era um sonho para ela, que trabalha em um hospital particular da capital. No início da campanha de vacinação, ela não conseguiu a imunização por um erro na declaração. A esperança para todos nós, né? Assim, uma coisa que, sei lá, não sei nem lhe explicar, sei que eu tô muito feliz. Viu? Esse período de espera foi difícil para toda a família. A imunização da mãe foi um alívio para a Thaísa. É uma esperança, né? A questão da vacinação, para a gente ter um pouco mais de fé na humanidade. Então a gente ficou bastante preocupado como é que ia dar esse andamento, né? De pessoas que perderam e tudo mais. Célia estava com Covid quando a imunização começou. Hoje, ela finalmente recebeu a primeira dose. O mundo inteiro está passando por esse problema e isso aqui é um grande avanço para a nossa saúde. A vacinação dos profissionais da área da saúde a partir de 50 anos aconteceu no Centro de Convenções Paulo Freire, na Universidade Federal do Maranhão. Neste feriado, também foram mantidas as aplicações de segunda dose de vacina nos 4 pontos de imunização da capital maranhense. A nossa campanha de vacinação ela não pode parar, né? Quanto mais rápido a gente vacinar as pessoas, com mais celeridade, melhor para a gente ficar livre, todo mundo junto, livre dessa doença. Bom, Adalberto, a gente também tem os números de vacinação aqui na capital, em todo o Maranhão, já foram imunizados até este momento 973.949 pessoas. Nós estamos chegando então próximos à marca de 1 milhão de pessoas vacinadas aqui no estado. Muito bom essa notícia para esta quinta-feira. Então nós temos 973.949 pessoas imunizadas com pelo menos uma ou 2 doses das vacinas disponíveis. Na capital, o número de pessoas imunizadas é 187.956. Eu volto ao estúdio do Bom Dia Maranhão com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. São 7 horas mais 9 minutos, 7h09. A gente vai agora atualizar para você o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia. Coloca aqui na tela para a gente, então, o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, 259.569 é o total de casos. Recuperados 234.013, os casos ativos somam agora 18.565. O número de óbitos 6.991, lamentavelmente. Os novos casos em São Luís 172, em Imperatriz 25 e nas demais regiões 721. Há 2 dias que esse número passa de 1.000 em relação aos novos casos das demais regiões. Ainda bem, hoje temos um número mais reduzido aí em relação aos novos casos. A gente acompanha agora a ocupação de leitos de UTI na capital e no interior da rede estadual de saúde. Começando pela capital, total de leitos 271, os leitos ocupados 262, leitos livres 9, a ocupação de 96,68%, quase 97%. Os leitos agora de UTI em Imperatriz, a gente confere aqui na tela. Na segunda maior cidade do estado, total de leitos 72, os leitos ocupados 45 e os leitos livres 27. A ocupação é de 62,50 em Imperatriz. Nas demais regiões, a ocupação chega de 243 leitos, 149 ocupados, 94 livres, a ocupação agora é de 61,32%. Portanto, esses são os números oficiais em relação aos leitos nas demais regiões do estado. A gente vai atualizando sempre você com esses números, os dados mudam dia a dia, assim que a coisa acontece, a gente vai atualizando os números para você. Os das demais regiões, portanto, 61,32% de ocupação. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11, você ligado aqui na TV Difusora. Confira agora o nosso Giro de Notícias.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta vai realizar um pregão nacional e internacional para tentar normalizar os estoques de medicamentos do chamado kit intubação, usado em pacientes nas unidades de terapia intensiva. De acordo com o ministro, o pregão será na modalidade sem fixação de preços. O Ministério explicou que já fez ações junto à Organização Pan-Americana de Saúde para a aquisição desses insumos, mas que o procedimento não é rápido e que decidiu fazer um pregão no intuito de conseguir os medicamentos em um prazo mais curto. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai entregar amanhã 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19, produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. A quantidade supera a previsão inicial para esta semana em 300 mil doses. Por questões logísticas relacionadas à distribuição das vacinas, a Fiocruz passará a liberar os lotes para o Programa Nacional de Imunizações, sempre às sextas-feiras. Terminam hoje as inscrições para o auxílio emergencial para agências de turismo no Maranhão. O auxílio no valor de R$ 1.000 será pago pelo governo do estado. O benefício será acreditado até o dia 24 de abril e tem como objetivo diminuir os impactos causados pela pandemia de Covid-19. As agências de viagem devem estar registradas sob a forma de microempreendedores individuais para receber o auxílio. O formulário de inscrição poderá ser preenchido através do link auxilio.turismo.ma.gov.br. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. A gente vai ao vivo agora para a região Tocantina. Vamos à Imperatriz com o Emerson Pinto, que tem informações. Aliás, Emerson, a noite foi bastante movimentada aí em Imperatriz, na área policial, não é? Bom dia. Adalberto, bom dia. Bom dia que você nos acompanha em todo o Maranhão e também em todo o estado do Tocantins. Muito movimentada, né? Principalmente por uma situação que aconteceu envolvendo um condutor que, embriagado, segundo a Polícia Militar, segundo o que apontou o teste do etilômetro, ele resolveu fugir da abordagem policial. Os policiais militares chegaram ao local onde ele estava com o carro lá praticamente atravessado na rua. Você imagina já o momento em que o carro estava em frente ao plantão central da Polícia Civil, depois que foi conduzido juntamente com o motorista embriagado, e ele deu um trabalho danado. Fugiu da abordagem policial, houve uma perseguição. Por sorte, ele não atropelou ninguém e também não se feriu nesta ação dele de tentar fugir, ou de fugir mesmo, né, da abordagem policial, até ser alcançado por uma viatura. Lá ele acabou batendo o carro em uma calçada, estourou o pneu, foi uma confusão danada. Foi preso, passou pelo teste do etilômetro, que apontou positivo para a embriaguez, e ele foi conduzido e apresentado ao plantão central da Polícia Civil. Na noite também, um mototaxista foi assaltado, um mototaxista que trabalha nas proximidades ali do ponto do Hospital Municipal de Imperatriz, trabalha lá na frente do hospital, saiu, segundo ele, era a segunda corrida da noite, foi o que ele contou aí para o Paulo Negão com a equipe do Bandeira 2, a segunda corrida da noite, e ele passava próximo à Praça da Bíblia, que fica aqui na área central da cidade. Alguém pediu parada e disse que queria ser levado para o Parque Alvorada, né? Ele levou esse passageiro até o Parque Alvorada, chegou lá, não era mais no endereço que foi combinado previamente, mas sim já em um outro local, foi entrando por ruas desertas até que ele desconfiou, disse que dali não iria mais para frente. Foi quando o bandido sacou a arma e anunciou o assalto. Dinheiro que ele tinha, R$10. O apurado da primeira corrida foi levar os R$10, o celular dele, a moto, e a todo instante o bandido dizendo que ia atirar nele. Por sorte, ele ficou ainda contando a história, né? Agora tentando buscar informações que possam levar ao paradeiro da motocicleta. Falando sobre vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Imperatriz, hoje, dia 22 e amanhã, dia 23, primeira dose para nutricionistas. Primeira dose para o público aí da nutrição, das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Para idosos, a primeira dose está suspensa até a chegada de novas vacinas, né? Suspensa mais uma vez, a vacinação andando muito lenta aqui na cidade de Imperatriz. E hoje e amanhã tem também primeira dose para profissionais da educação, pessoas com 62 anos ou mais da rede municipal e da rede particular de ensino vão vacinar o Adalberto hoje com a primeira dose. Voltamos com você em São Luís. Obrigado, viu, Emerson? Até amanhã. Ao vivo falamos de Imperatriz, são 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Vamos para o intervalo. Do próximo bloco, saiba quais as mudanças no trânsito no anel viário, com novas intervenções ali na Fonte do Bispo, na capital. E mais, Silva Alves vem aí falando de vários assuntos, entre eles nós vamos mostrar que foi, infelizmente, encontrado o corpo de um jovem de 17 anos que se afogou na praia do Araçagi. O feriado aqui foi com praia lotada. A gente volta já já, depois do intervalo, um instante só.
São 7 horas e 19 minutos, 7h19, você ligado aqui na TV Difusora. Olha, o trânsito vai ser novamente alterado a partir de hoje no anel viário aqui na capital para obras na Fonte do Bispo. Quem está por lá agora é o Eduardo Ericeira e tem informações para nós ao vivo. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você bem disse, as intervenções acontecem já a partir desta quinta-feira, intervenções que serão feitas aqui na Fonte do Bispo. A gente vai mostrar, inclusive, como é que está o trânsito agora, carregado, já nas primeiras horas da manhã. Todos os dias é assim, a gente conversou já com alguns motoristas aqui, alguns condutores, alguns usuários também de transporte público. Eles me falaram que essa situação realmente é bastante delicada. Muito engarrafamento aqui próximo justamente às paradas de ônibus e também os pedestres, né, os usuários do transporte público, tem muita dificuldade em atravessar. A Prefeitura de São Luís vai intensificar a partir de hoje as obras de recuperação justamente do asfalto, já que alguns buracos já apareceram aqui nesse trecho, na extensão das vias que vão até justamente ali os pontos, as paradas de ônibus, no acesso ali aos abrigos para os passageiros do transporte coletivo aqui na Fonte do Bispo, na região do Anel Viário. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes vai realizar intervenções de desvio e ordenamento de trânsito na extensão da Avenida Vitorino Freire, sentido barragem do Bacanga, Praia Grande, no trecho que compreende a altura do antigo TRE até as pistas aqui das baias de acesso aos abrigos de ônibus. Para permitir o tráfego durante as obras, serão feitas alterações no canteiro central para a passagem de veículos no sentido Bacanga-Cajazeiras e também Bacanga-Beira-Mar. Agentes de trânsito da SMTT estarão aqui posicionados, segundo a Prefeitura de São Luís, justamente para ordenar um trânsito. Então, por conta disso, já vai haver intervenções justamente para o serviço aqui de recapeamento asfáltico nesse trecho aqui na área do Anel Viário. Já a partir de hoje, agentes da SMTT vão estar aqui, já vai haver algumas mudanças no trânsito, então as pessoas vão ter que obedecer, por conta dos serviços que serão realizados já a partir de hoje. Para a melhoria das pessoas que passam por aqui, tanto de carro quanto para os usuários do transporte público. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pela informação. Eduardo está lá, portanto, na área ali do Anel Viário, trazendo informações para a gente ao vivo. Mudança no trânsito a partir de hoje. São 7 horas e 21 minutos, 7h21. O corpo de um jovem foi encontrado após afogamento na praia do Araçagi. Outras 3 pessoas também se afogaram, mas foram resgatadas. O corpo foi encontrado por volta das 6 da tarde, cerca de 3 horas depois do registro do afogamento, e na mesma região. Parentes e amigos entraram em desespero. O jovem de 17 anos estava com outras 3 pessoas na praia do Araçagi quando todas se afogaram. Um homem e 2 mulheres foram resgatados com vida, atendidos pelo SAMU e liberados. Permaneceram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Por volta das 15 horas nós fomos acionados de um afogamento. A guarnição que já estava de pronto emprego na praia do Araçagi, patrulhando, fez a retirada de imediato de 3 pessoas, cansadas, exaustas, que foram retiradas da água e foram atendidas de imediato pelo SAMU. E ficou um jovem de 17 anos, que a equipe não conseguiu localizar ele nessa primeira entrada e voltou para fazer as buscas. E posterior foi chegando as viaturas, as embarcações e a aeronave fez o patrulhamento e ainda não teve êxito nessa busca. O caso desta quarta-feira, segundo o Corpo de Bombeiros, acaba também chamando a atenção para os índices de afogamentos na orla da região metropolitana de São Luís, especialmente nos finais de semana e feriados. E algumas circunstâncias contribuem para isso. O feriado acaba nos proporcionando esse momento aí desagradável. E existem alguns fatores que colaboram para que ocorra esse afogamento. O primeiro é a ingestão de bebidas alcoólicas, que não combina de jeito nenhum com o banho de mar. Então a pessoa que estiver ingerindo sua bebida alcoólica aqui na praia, que ela continue com sua confraternização com seus amigos nesse momento e evite esse banho de mar. O segundo fator é a profundidade, evitar locais profundos que vão dificultar esse contato com a terra e essa saída do mar, caso ondas ou alguma corrente envolva essa pessoa. Silvão Alves comigo aqui no estúdio. Olá, Silvão, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, um homem foi assassinado na hora do almoço dentro de uma galeteria no São Cristóvão? Exatamente. Os moradores, comerciantes daquela região ali do São Cristóvão, próximo ali do terminal, do campo do Tocão, eles estão assustados porque
Os assaltos são frequentes, a gente tem sempre mostrado a imagem de câmera de segurança, geralmente duplas assaltando em motos, e infelizmente esse do Kaique, o gordinho do Galeto, como ele era conhecido, infelizmente acabou em morte. Você vê como são as coisas, o assalto não era nem na galeteria, na verdade o assalto aconteceu de manhã, quando uma senhora estava em frente à galeteria, foi roubada lá por um indivíduo na moto, um telefone celular, e o gordinho do Galeto reagiu, jogou um pedaço de pau, um pedaço de cano, nesse assaltante que fugiu na moto. E aí ele marcou o proprietário do Galeto, já no início da tarde ele voltou e já chegou, conforme a imagem de câmera de segurança, ele chega já atirando, inclusive tem 3 pessoas que estavam bem no balcão ali da galeteria, olha lá, essas pessoas tiveram muita sorte, porque uma das balas ainda bate ali na parede do balcão, ele sai atirando em todo mundo e praticamente executa o dono da galeteria, o cidadão que foi morto lá com vários tiros. Essas imagens... Que foi tentar ajudar, inclusive, né? Foi tentar ajudar uma pessoa, olha lá, ele reagiu ali e nem acertou, né? Na verdade, nem acertou o bandido, mas o bandido marcou ele, voltou e acabou tirando a vida dele. Essas imagens aí estão sendo utilizadas pela polícia, no caso, a SHPP, Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa, para tentar identificar esse indivíduo aí, que precisa ser preso o mais rápido possível, porque já surgiu a informação de que ele seria autor de vários desses assaltos que ocorrem ali naquela região. A Polícia Civil, Silvan, prendeu um homem identificado como Leonardo e uma mulher que aplicava golpes por meio de um aplicativo de mensagens contra autoridades, deputados, prefeitos, até empresários também. Exatamente. Esse tipo de golpe ele acabou se tornando muito comum agora. Eles pegam o aplicativo de mensagem de autoridades, como deputados, prefeitos, e aí clonam, entram na lista de contatos e aí mandam mensagem para essas pessoas, se fazendo passar pelo titular do WhatsApp, dizendo, olha, eu estou aqui e tal, esqueci o meu cartão e tal, manda 10 mil reais, 20 mil reais. E aí a pessoa, confiando que é o deputado, que é o prefeito, faz esse depósito, um Pix, uma transferência, e aí isso vai direto para a conta de laranjas que fazem parte dessa quadrilha de golpistas. Essa não é a primeira quadrilha que é desarticulada aí. Esse rapaz aí foi preso lá no Quatraque, juntamente com a mulher. Agora a polícia vai dar continuidade às investigações aí. Só nesse primeiro momento que a polícia sabe, eles se apossaram de cerca de 60 mil, né, de pessoas aí que foram vítimas. Agora falta chegar o restante, os integrantes da quadrilha, que tem, por exemplo, os laranjas, que são aqueles que se emprestam as contas para que eles possam fazer essa transferência do dinheiro roubado. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e 27 minutos, 7h27. E será que vai chover, hein? Imperatriz, hoje o predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Olha aqui, ó. Imagens do centro de Imperatriz você vê nesse instante. A mínima é de 23, a máxima é de 33 graus. Imagens do centro da cidade de Imperatriz, toda a região tocantina recebendo o nosso abraço nessa manhã. Manhã de quinta-feira e você ligado aqui na TV Difusora. São Luís, hoje a capital maranhense tem predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 24, máxima de 31 graus. Agora, a Açailândia. Bom, em Açailândia hoje a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Você ligado em todo o Maranhão aqui na TV Difusora, a gente agora confere mais 3 cidades para você. Na tela, a gente pode até encher a tela aqui para mostrar para você, ó, São Bento, mínima de 24, máxima de 31. Lá em São Bento hoje o predomínio de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Em Colinas, o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também a qualquer momento, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Caxias, o predomínio é de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, com mínima de 24, máxima de 32 graus. Vamos para o intervalo? No próximo bloco você vai ver os gols do Campeonato Maranhense de Futebol. E tem também Diogo Coutrinho com os bastidores da política, destacando aí que a Câmara dos Deputados aprovou diretrizes para o retorno às aulas presenciais. A gente volta já, são 7 horas e 28 minutos em todo o Maranhão.
São 7 horas e mais 31 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira. Um ótimo dia para os amigos que nos acompanham aí em Codó, em Santa Inês, em Barra do Corda, acompanhando a nossa programação também, ligados aqui na TV Difusora. Os amigos em Coroatá, nessa manhã de quinta-feira, acompanhando ao vivo o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora, hein? São 7 horas e 31 minutos. A gente vai agora para a região dos Cocais com a Raquel Souza, que está comigo nessa manhã. Olá, Raquel, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Olha só, a Polícia Militar de Caxias localizou 4 motocicletas que haviam sido roubadas em um só dia. A primeira ação, os policiais do Esquadrão Águia localizaram a motocicleta no bairro São Francisco. A segunda ação, já no início da noite, policiais da Força Tática encontraram outra moto com restrição de roubo no bairro Luísa Queiroz. 10 minutos depois, os policiais apreenderam um veículo em outro bairro, José Castro. E na última ação, já por volta de 9 horas da noite, os policiais da Força Tática e do Esquadrão Águia, que fazem o policiamento com motos, localizaram uma moto com restrição de roubo em frente a uma residência no bairro Baixinha. E nessa última ação, os PMs abordaram as pessoas, que estavam em posse desse veículo, que eram 2 mulheres e um homem, que inclusive tentaram fugir, mas foram capturados. Os suspeitos e todas as motocicletas recuperadas nas ações foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caxias. E com essas ações, a PM totaliza mais de 100 o número de motocicletas roubadas que foram recuperadas no município até agora. E agora, atualizando sobre os dados de coronavírus em Caxias, ontem, infelizmente, foram registrados mais 4 óbitos, totalizando 290 mortes por Covid-19 em Caxias. Até agora, são 9.642 casos confirmados, são 86 casos ativos. Em relação às doses recebidas, elas somam 40.557. Em relação às doses aplicadas, são 31.051. E lembrando, Adalberto, que Caxias já atingiu mais de 80% da vacinação do público-alvo, Além de profissionais da segurança, idosos, que agora a faixa é de 60 anos, os professores também estão sendo vacinados. A vacina que os profissionais da educação estão recebendo é a AstraZeneca, e eles terão 3 meses aí para receber a segunda dose, que é no mês de julho. Em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI, juntamente com os leitos de retaguarda, essa taxa ela está em 60% até agora. Adalberto, bom dia para você, bom dia para todos. Bom dia, Raquel, obrigado pelas informações. Raquel Souza falou ao vivo de Caxias, são 7 horas e 34 minutos, 7h34. A construção de uma praça no povoado Coquelândia, na zona rural de Imperatriz, marca a realização de um sonho antigo da comunidade. Aos poucos, a obra vai ganhando forma. A construção da Praça do Povoado Coquelândia, na zona rural de Imperatriz, é para a professora Neta a realização de um sonho antigo. E a gente brincou quando era jovem, quando era criança, E agora são os nossos netos que vão brincar aqui, com fé em Deus, Que nessa praça, quando chegarem aqui, eu não tenho nenhum neto aqui não, mas tenho um neto das minhas colegas e quando eles vierem de férias, vai ter um espaço muito importante aqui para ele brincar aqui. A importância das praças no desenvolvimento de um lugar está inteiramente ligado a momentos históricos. Essa é a única do povoado e construída bem em frente à igreja de Nossa Senhora de Fátima. Ela compõe um cenário que já foi palco de muitos encontros. A construção ainda está nos moldes do que promete ser um grande projeto para o povoado que fica a pouco mais de 30 quilômetros de Imperatriz. Estamos aqui na zona rural, a gente tem o hábito, isso já vem dos nossos avós, aquela questão do lazer, espaço para eventos culturais, religiosos. E na zona rural, essas áreas são mais aconchegantes, a população valoriza mais. A gente observa a questão da arborização, então sempre a gente tem relatos de pessoas que ficam debaixo daquelas árvores que plantaram, que tem uma história. E essa valorização da história é uma preocupação da prefeitura em estar fazendo esses investimentos. Devido à pandemia e à escassez de material, a obra tinha dado uma parada, mas de acordo com o secretário de Infraestrutura, a entrega está programada para o dia 16 de julho, junto com outras obras em alusão às comemorações do aniversário de Imperatriz. Mais um presente, a gente já passou
mais de um ano aí em isolamento, com a compreensão de cada cidadão, e é nada mais justo da gente estar preparando a cidade, trazendo esses espaços para que a gente possa comemorar no aniversário da cidade. São 7 horas e mais 37 minutos, agora a gente fala de política, agora sim. João Coutry comigo aqui no estúdio. Olá, João, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia a todos. Ô, João, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se mantém a declaração de parcialidade do Moro e se o processo aí do Lula vai realmente para o Distrito Federal ou vai para São Paulo? É isso. Hoje na pauta, Adalberto, do STF, mais uma vez, né? Retoma. Importante. Importantíssimo isso. A partir das 2 da tarde, né? Volta aí a se discutir isso. Primeiro, como você falou, não é? Primeiro, só para lembrar, né, para quem não está situado em relação a isso, aquela decisão do Fachin, né, ministro Fachin, que anulou todos os processos do Lula porque entendeu que a competência certa, a competência para julgar não era da Justiça Federal ali do Paraná, de Curitiba. Pronto. Primeira instância. Primeira instância. Agora o que vai se discutir? Qual é a competência certa? Porque foi levantada na última sessão pelo Alexandre de Moraes, o ministro, que deveria ir para São Paulo. Antes era para do Distrito Federal, não é? Isso. Então vai se julgar hoje, vai se analisar. Ou vai para São Paulo ou vai para o Distrito Federal. Alexandre de Moraes disse que tem que ir para São Paulo, porque... o fato teria ocorrido lá, né? Isso, os apartamentos do Lula, que seriam dele, né? Dado pela OAS, né? Em São Paulo. Então, deveria ser julgado pela Justiça Federal de São Paulo. Ok, esse é o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? Analisar se os recursos do Lula, né? São 14 recursos, e um deles, em relação à parcialidade do Moro, se perde ou não objeto. Porque o Fachin entende que perde o objeto porque saiu lá do Paraná, né? Onde era Força-Tarefa da Lava Jato, onde estava o juiz Sérgio Moro. Se perde ou não objeto, independente disso, ou seja, vai estar ligado diretamente à parcialidade ou não do Moro. Não é? Se perder o objeto, o Moro, portanto, escapa, né, da questão da parcialidade. Se não, a segunda turma, por exemplo, já por 3-2 já decidiu que ele foi parcial, né, vai para plenário. Isso vai ser discutido também. Então, são 2 pontos a serem analisados hoje nessa pauta, nessa sessão, mais uma vez, do STF, no que diz respeito ao Lula. Importante, mais uma vez, destacar, como nós já falamos tudo isso aqui, os processos continuam, Adalberto. Não é que o Lula já foi inocentado, o Lula é inocentado, está com a ficha limpa, não. Está se discutindo competência para julgar. Aí vai ver se volta da estaca zero, alguns processos, se não é da questão do triplex já, se reaproveita as provas, se não reaproveita. Então, estudo. Só que com isso, Adalberto, o Lula ganha tempo, não é? O Lula ganha tempo, porque está começando da estaca zero, pode começar da estaca zero. Aí tem toda aquela instrução processual, depoimentos, não é? Isso leva tempo, o que talvez pode até prescrever alguns deles por conta da idade do Lula. Ou seja, praticamente, hoje a gente vê que o Lula está nas eleições do próximo ano. Para você como é o mundo da política, né? Nas eleições passadas, tiraram o Lula da disputa por uma decisão também judicial, né? Foi preso. E agora ele pode voltar à disputa eleitoral por decisões também da justiça, né? A reviravolta que dá, parece que querem colocar ele mais uma vez, querem colocar ele no jogo, né? Aí para disputar as eleições contra o presidente Jair Bolsonaro. Independente disso, o Lula tem feito sua parte, tem aí já conversado com várias lideranças, né? Como nós já falamos durante a semana, e tem feito política para tentar viabilizar a candidatura dele já para o próximo ano. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou diretrizes para o retorno às aulas presenciais? Isso, foi aprovado esse projeto que ainda vai para o Senado, Adalberto. Mas o que o projeto da Câmara diz? Né, que se torna essencial a educação básica, né, e também o ensino das universidades, porque, segundo eles, né, segundo esse projeto, são atividades essenciais agora e só podem ser, né, interrompidas agora de acordo com orientações científicas, técnicas de cada estado, município, desde comprovadas, né? Então, como atividades essenciais, as escolas, portanto, podem funcionar devidamente, e houve uma discussão ali no plenário em relação a alguns que foram favoráveis e outros que foram contra, né? Os que são favoráveis, foram favoráveis a esse projeto, que defendem isso, Adalberto, né? O funcionamento das atividades da educação básica, o ensino também das universidades. Eles entendem o seguinte, por exemplo, na educação básica, alguns deputados avaliaram ali que muitas das crianças estão hoje, estão fora da sala de aula,
mas estão ali nas comunidades, principalmente na periferia, né, estão expostas também da mesma forma, e muitas das vezes também sem o socorro, né, das escolas no que tange a alimentação, a merenda escolar, né, muitas das vezes os pais que não têm a instrução necessária para orientar os filhos naquelas aulas remotas, outros não têm conexão com a internet, né, aqueles mais pobres que não conseguem ter acesso à internet. Então, tudo isso aí foi colocado em pauta para que as crianças, né, por exemplo, as crianças voltem às salas de aula. Outros que são contrários já entendem o seguinte, né, que muitos dos estudantes usam o transporte público. E o transporte público é o principal vetor, né, de transmissão, hoje, um dos principais vetores de transmissão do Covid-19. Então, entre os prós e os contras, mas o projeto foi aprovado, né, torna a atividade essencial a volta das aulas, né, e isso agora vai para discussão, para análise no plenário do Senado Federal, né, esse projeto que torna aí, portanto, que pode voltar às aulas. E outro dado importante, Adalberto, já que subsidia isso, né, fortalece essa pauta, a vacinação, né, dos educadores. Isso vai facilitar, vai ajudar, sem dúvida, não é? Para que se fortaleça esse projeto ali no Senado, já que já se iniciou a vacinação dos trabalhadores. São Luís foi a primeira capital, né? Exatamente. Vai começar a vacinar os profissionais de educação. Então, isso, de certa forma, vai fortalecer a tese de quem defende as voltas às aulas, porque a imunização já dos professores, trabalhadores da educação, né? Todos eles, não é só professor, aqui, o faxineiro, todos eles que trabalham na escola, porteiro, todos estão sendo vacinados e até, de certa forma, dá uma tranquilidade maior para que esses professores possam voltar às aulas, né? E outro detalhe importante é que, por exemplo, crianças, né? Não há uma contaminação muito grande, segundo os dados de crianças pela Covid-19. Mas, claro, tem que ser resguardado, tem que ser cuidada as crianças com toda a atenção devida. Inclusive, houve um crescimento, né? Recentemente, a gente ontem, inclusive, mostrou aqui nos nossos jornais uma reportagem que a Secretaria de Estado da Saúde confirma são cerca de 19 mil casos entre crianças de 0 até a pessoas com 19 anos. Né? Então, você tem ali de 0 a 12 as crianças, a partir de 12 adolescentes até 18 e 18 a 19 também nessa mesma estatística, somando esse total, é um número alto, é um número considerável. Obrigado, viu, John? Obrigado, Adalberto. Até amanhã. John Coutrin, aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira com a gente. Olha, há muito tempo a obra de reforma do Mercado Central é esperada pela população da capital. Depois de muitas promessas, quando finalmente parecia que a reforma iria sair do papel, as obras estão emperradas por falta de laudos técnicos. O Mercado Central é parte integrante do conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico do centro de São Luís, tombado pelo governo do Maranhão, e é exatamente por isso que é necessário que haja uma análise e autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Superintendência da SECMA para a realização de qualquer intervenção ou alteração no local. A obra de reforma e reabilitação do Mercado Central está prevista no cronograma do IPHAN. A execução será através do Programa de Aceleração de Crescimento. A empresa contratada precisará fazer alterações após um parecer técnico desfavorável emitido pelo departamento responsável. O que nós estamos esperando agora é que o escritório Hermes Fonseca faça as devidas correções nesse projeto, que vai demorar um tempo, porque você vai ter que mudar o projeto na sua essência, para que ele possa nos entregar ao IPHAN o projeto aprovado pelo Departamento de Patrimônio Cultural do Estado, para que nós possamos voltar a conversar com a Prefeitura de São Luís, que em conversas anteriores já demonstrou interesse em ser parceira desta obra. A sugestão é para que seja realizada uma revisão do projeto, que também aponta algumas pendências arquitetônicas. A obra está orçada em R$8 milhões. Sugerimos que se fizessem reuniões com o escritório de arquitetura contratado, junto ao contratante, que é o IPHAN, né, e a própria Prefeitura de São Luís, através da FUN, para que a gente resolvesse esses pequenos detalhes, para que o mais rápido possível a gente consiga aprovar esse projeto. Após modificações, o projeto deve retornar à Superintendência do Patrimônio Cultural do Estado do Maranhão para nova apreciação e emissão do parecer técnico. É uma discussão um pouco mais ampla, até da questão urbanística, né, dos conceitos de patrimônio ambiental urbano, de sustentabilidade do centro, que é o que nós todos buscamos, é o que a gente vai sempre em direção, e tem que aparar essas arestas.
Raimundo comercializa produtos no Mercado Central há 25 anos e torce para que a reforma seja executada o quanto antes. É muito boa, nós estamos sonhando com isso aí, com essa reforma, viu? Sonhando mesmo. São 7h47. A gente volta a falar sobre a pandemia. O município de Imperatriz tem novo decreto com flexibilizações. O repórter Marcelo Júnior tem os detalhes para nós. Um novo decreto flexibilizando as medidas restritivas entra em vigor a partir de agora e vai possibilitar a ampliação do funcionamento de diversos estabelecimentos em Imperatriz. O principal ponto do decreto agora vigente é a flexibilização para o ensino fundamental. Estava permitido no decreto anterior só o ensino infantil e agora o ensino fundamental da rede privada, no formato híbrido, pode retomar as suas atividades a partir do dia 21. Então, tanto o ensino infantil como fundamental agora da rede privada vai poder funcionar no formato híbrido e também a lotação em todas as atividades econômicas, que era de 50%, passa a ser 60% de lotação. Nas escolas da rede particular, com a liberação para a retomada do funcionamento do ensino fundamental no formato híbrido, a expectativa é positiva para alunos e professores. Nossa expectativa é de um retorno de, podemos ter até 60% da capacidade da turma no presencial e os outros em casa, no remoto, né? Então a ideia é que a partir de sexta-feira, dia 23, retorne os alunos de 1º ao 5º ano e na segunda-feira do 6º ao 9º ano. Nos bares, restaurantes e lanchonetes, o novo decreto amplia o horário de funcionamento até meia-noite. Outra novidade é que esses locais poderão ter novamente apresentação com cantores locais em voz e violão. De certa forma, a gente teve a possibilidade de adequar, de mover, de mudar padrões, né? No caso da classe artística, não. Eles ficaram, de certa forma, bastante, vamos dizer, abandonados, né? E aí a gente sentiu muita falta deles, porque eles, na verdade, são um impulso muito importante para nosso setor. Então, eu acho que com esse novo decreto, sim, vai dar uma impulsionada e uma melhorada. O decreto passa a valer a partir do dia 21 de abril e a Prefeitura decidiu flexibilizar as medidas restritivas em razão da diminuição do registro de casos com relação à Covid-19. Para os estabelecimentos noturnos, bares, restaurantes e similares, casas de eventos, o horário estava restrito até às 23 horas. Agora o horário está permitido até às 0 hora. Então aumentou mais uma hora, né, nesse horário de funcionamento. A lotação também era de 50, passa a ser 60 e o distanciamento entre os grupos dentro desses estabelecimentos. Portanto, desde ontem, novas medidas já em Imperatriz em vigor. São 7h49. A gente falava com o Diogo Coutinho ainda há pouco sobre a Covid-19 em crianças, não é? Desde o início da pandemia, mais de 19 mil crianças e adolescentes foram infectados pelo novo coronavírus aqui no Maranhão. Apesar de apresentar sintomas geralmente mais leves do que em adultos, é preciso ficar atento à doença na população infanto-juvenil. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que desde o início da pandemia, mais de 5.400 crianças de até 9 anos foram infectadas pelo coronavírus no Maranhão. Desse total, 5.700 se recuperaram, 25 morreram vítimas da Covid-19. Embora a maioria dos casos seja registrada em adultos, especialistas lembram que as crianças também estão suscetíveis a desenvolver formas graves da doença. É o acometimento de crianças, inclusive morte de crianças. Então, as crianças podem fazer quadros graves também, né? E evoluírem muito mal, né? Assim como a gente está vendo isso em jovens. A primeira criança morta por Covid-19 no estado foi um menino de 6 anos que tinha câncer. Os sintomas nessa faixa de idade costumam ser bem mais leves. Somente 4% chegam a precisar de internação em unidades de terapia intensiva, de acordo com o Ministério da Saúde. A médica infectologista lembra que as vacinas ainda não estão liberadas para aplicação em crianças no país por conta do processo natural de testes em casos do tipo, mas os cuidados de prevenção não podem ser deixados de lado. Recomenda que a criança acima de 12 anos possa ser tratada como um adulto, mas entre 6 e 12 anos seria
de acordo com você avaliar risco-benefício, se os pais concordam, se for na escola, como é a relação com os professores. Já vi criança de 3 anos perguntando por que um adulto não está usando máscara e ela está usando máscara. Então, você vê que a criança se comporta muito bem. Vale lembrar que, além das 5.408 crianças entre 0 e 9 anos que tiveram a Covid, a Secretaria de Saúde confirmou que entre 10 e 19 anos o número de infectados no estado foi de 14.069. São 7 horas e mais 52 minutos. Você ligado aqui na TV Difusora. Olha, uma fiscalização organizada pelo Sindicato dos Rodoviários do Maranhão ocorre nesse momento aqui na capital, na garagem de uma das empresas que atende, inclusive, a empresa atende ali aquela região da cidade operária. E na garagem, o repórter Eduardo Ericeira traz informações para nós lá na garagem em relação a essa informação. Eduardo, alguns ônibus chegaram a sair daí. Como é que está a situação nesse momento aí na empresa? Pois é, Adalberto, a gente volta a falar sobre essa paralisação envolvendo mais uma paralisação, né, do transporte público. A gente tem informação do Sindicato dos Rodoviários que os ônibus deixaram de circular e por conta disso, claro, a gente sabe que quando os ônibus deixam de circular, parte dos usuários do transporte público aqui da capital e também acaba afetando até outros usuários aqui na região metropolitana, deixam de fazer uso desse serviço essencial e a gente tem essa informação por parte do Sindicato dos Rodoviários. Outra informação que foi aí repassada pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, como você disse, que desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, representantes, né, inclusive o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, também diretores do sindicato, se encontram na porta da garagem da Aviação Planeta, que fica no bairro da Cidade Olímpica, aqui na capital São Luís, no final da Avenida dos Agricultores. Eles, inclusive, negociam, né, verificam essa situação. Há denúncias de que até os trabalhadores estariam até 3 meses sem receber o salário e também o não cumprimento por parte dos empresários à convenção coletiva de trabalho. A gente lembra, Adalberto, que essa questão da convenção coletiva de trabalho e também questão de repasses salariais, outras 2 empresas já pararam aqui em São Luís. A gente, inclusive, mostrou aqui durante o Bom Dia Maranhão, durante a programação da TV Difusora, a cobertura aí completa dessa paralisação dessas outras 2 empresas, Viações, que também atendem boa parte da capital maranhense. E essa terceira paralisação só esse mês envolvendo o transporte público e de uma outra aviação. Agora é a Aviação Planeta, mais recente, inclusive com os ônibus sem circular e afetando, claro, o cotidiano, né, de muitas pessoas que necessitam desse serviço essencial. Mas essa é a questão que nos foi repassada, a questão de pagamentos salariais, que estariam até 3 meses de salários atrasados e também o não cumprimento por parte da Convenção Coletiva de Trabalho. A priori, o que a gente recebeu aí de informação da assessoria de comunicação é que estaria havendo uma vistoria, né, para saber se de fato isso estaria acontecendo por parte aí dos diretores do Sindicato dos Rodoviários. Claro, ao longo da nossa programação a gente traz mais informações a respeito de mais essa paralisação envolvendo o transporte público aqui da capital maranhense. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. Agora a gente fala de esporte. Olha, ontem aconteceu a última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol e o Sampaio perdeu para o IAP no Estádio Castelão. O único gol da partida foi esse aí que você vê agora, marcado por falta nos acréscimos por Matheus Rubens. Com o resultado, o IAP garantiu classificação para a segunda fase da competição e o Sampaio não conseguiu assumir a liderança, outra vez que ficou com o Motoclube, mesmo também tropeçando ontem a equipe do Papão do Norte. Na segunda fase, o IAP vai enfrentar o Juventude Samas e a primeira partida já acontece domingo, 3h30 da tarde, no estádio Pinheirão, em São Mateus. Agora vamos falar do Motoclube. O Moto também perdeu no estadual. A derrota foi para o Pinheiro, que garantiu classificação. Rafael abriu o placar depois de passe de Peterson. 1-0 Pinheiro. O Pinheiro não diminuiu o ritmo e aos 33, depois desse passe de Márcio Diogo, Peterson bateu sem marcação, fazendo 2-0. Bom, e com o resultado, o Pinheiro evitou o rebaixamento, se classificou para a próxima fase e vai pegar o São José de Ribamar. A partida de ida
no Nilzinho Santos, já está marcada aqui na capital, Nilzinho Santos, e a volta lá no Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro. Essa partida ainda está com a data indefinida, não há definição em relação à partida de volta, portanto, na cidade de Pinheiro, mas a partida daqui já marcada para o estádio municipal Nilzinho Santos. No duelo dos rebaixados, o Imperatriz venceu o Bacabal por 1-0 com gol de Léo Paraíba. Já o São José empatou com o Juventude Samas em 1-1. O Everton, o Zina e Kevin marcaram aí os gols da partida. Depois da rodada, Pinheiro, IAP, Juventude e São José vão brigar, portanto, na segunda fase por 2 vagas na semifinal do Campeonato Maranhense. Vai lembrar que Moto e Sampaio, por conta da campanha que tiveram, já estão nesta fase semifinal. O Moto, mesmo ontem com o resultado que teve negativo lá em Pinheiro, fechou com 15 pontos, Sampaio com 12 e as duas equipes estão classificadas já para a fase decisiva do Campeonato Maranhense, no caso a fase semifinal, não é? Vão aguardar aí as outras 2 equipes que saem desses confrontos entre esses 4 times. A gente acompanha e traz para você aqui as informações. No caso do Sampaio Corrêa, situação complicada, eliminado da Copa do Nordeste, agora voltado para o Campeonato Estadual, claro que está classificado para a fase semifinal, mas o tropeço ontem com o IAP não foi nada bom para a equipe tricolor. Precisa levantar o moral de novo aí, o tricolor de São Pantaleão, né? O Papão do Norte, mesmo perdendo para o Pinheiro, classificou-se em primeiro lugar para a fase seguinte. O Moto passou a maior parte do tempo, inclusive, nessa primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol, liderando entre as equipes que disputam o estadual. Quero lembrar você que sábado tem futebol na Difusora, hein? Jogão de bola entre a equipe do Ceará e o Vitória. É fase semifinal da Copa do Nordeste, vai ser um jogão, não tem dúvida nenhuma, entre as duas equipes. A força do futebol baiano e a força do futebol cearense frente a frente. Ceará e Vitória num jogão, com transmissão ao vivo, a participação de toda a nossa equipe, tem comentarista na área de arbitragem e muito mais. Você não pode perder sábado, 4 da tarde. Bom Dia termina agora, outras notícias no Portal 610. Imagens ao vivo, a gente tem aí nesse instante do bairro do São Raimundo, na capital maranhense. A gente volta amanhã, 7 da manhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.